Bendito seja o Senhor. Deus seja louvado. Amém. Damos início a esse santo culto de louvores a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos iniciar louvando o Senhor com o hino de número 307, 307. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 322. 322. Santo é o Senhor. Aleluia, Pai.
Vamos cantar o hino 274. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Às vezes, o Senhor fala para nós perdoarmos aquele que nos fez o mal,
fala para nós praticarmos o perdão. E quando nós ouvimos o Senhor falar dessa forma para nós sentimos, é verdade. Senhor, temos que praticar o perdão. Mas quando alguém faz alguma coisa que nos desagrada, que nos deixa irritado, que tira a nossa razão, nos tira da razão, né? Nos tira do sério, como assim dizer. Aí nós esquecemos daquilo que o Senhor nos pede para fazer. Nós esquecemos o quanto o Senhor está sempre admoestando a igreja para que nós sejamos perdoadores. Pois bem, glória ao Senhor. O Senhor hoje quer que você perdoe aquele que te fez o mal, porque por conta da ira que tomou o teu coração, glória ao Senhor, você pode até achar que fulano que me fez o mal, fulana que me fez o mal, não merece perdão. Mas mesmo que você ache que não mereça, o perdão é para que possa limpar o teu coração, é para que possa sair essa angústia, esse sentimento negativo de ira. Glória ao Senhor, e você perdoando, você está fazendo bem a você mesmo. Glória ao Senhor, a gente sabe quanto é difícil perdoar alguém que nos fez o mal. Ninguém é de ferro, nós temos os nossos sentimentos carnais, como qualquer ser humano. Glória ao Senhor, mas nós somos servos de Deus, servas de Deus. E nós precisamos demonstrar aquilo que o Senhor nos ensina com as nossas atitudes. Não adianta ser crente só de falar, só da boca para fora. E na hora de colocar em prática aquilo que o Senhor requer de cada um de nós fazemos de forma diferente. Então perdoa, porque você vai estar fazendo bem para você mesmo. Glória ao Senhor. Nós vamos agora buscar a face de Deus em oração. Os irmãos, estreitem um pouco mais a sua comunhão para que nós possamos conversar com o nosso Deus. Serão apresentados os pedidos que chegaram através do chat da live, todo o decorrer deste santo culto. Pediremos ao Senhor que continue nos ajudando, continue nos visitando o nosso coração, aleluia, amenizando essa tristeza que muitos estão sentindo, trazendo um sentimento de alívio, de paz e de conforto. Aleluia. Pediremos também que o Senhor possa mandar para nós mais uma vez nessa tarde um passo da sua palavra e falar com a necessidade do seu povo. Unidos em comunhão, buscamos a face de Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Pai santo e justo, diante da tua presença, Senhor, nos encontramos mais uma vez nessa tarde. Primeiramente, nós queremos te agradecer pelo teu amor, pela paciência que o Senhor tem tido com cada um de nós, porque bem sabes o quanto nós somos falhos diante de ti. E nós te pedimos, Senhor, nos perdoa, Senhor, pelo amor do teu nome. Perdoa as nossas muitas faltas, falhas e erros cometidos diante de ti. Nos ensina, Senhor, aleluia, é melhor te servir e fazer a tua vontade. Senhor amado, nesta tarde queremos entregar nas tuas mãos todos esses pedidos de oração, Senhor, que chegaram através do chat da live. Pedimos, Senhor, entra, Senhor, na casa daquele que está necessitando da tua presença. Aleluia. Entra, Senhor, faz obra no meio da família, pelo amor do teu nome. Te pedimos que entre também, Senhor, na causa da justiça do teu filho, da tua filha, e movimente as coisas a favorecer, Senhor, porque muitas vezes quando alguma coisa parece não ter jeito,
E quando alguma coisa parece estar perdida, o Senhor aparece, Senhor, com a tua providência. Aleluia. E nós reconhecemos, Senhor, que foi o Senhor que fez. Que foi o Senhor que transformou aquilo que não tinha mais solução, que estava abandonado, o Senhor resgatou. Aquilo que estava esquecido, o Senhor fez lembrar. E no teu momento, Senhor, no tempo certo, o Senhor entregou e o Senhor vai entregar a vitória na vida do teu povo também. Aleluia. Senhor amado, toma nas tuas mãos os enfermos. Nós ainda estamos passando por momentos bastante dificultosos por conta dessa pandemia. Nós cremos, Senhor, que já houve uma melhora, mas nós precisamos que o Senhor continue operando, nos ajudando, Senhor. Dá graça, Senhor, de nós termos um país livre dessa pandemia, que tudo volte à normalidade, Senhor. Que nós possamos ter aprendido com tudo isso, Pai amado, a valorizar mais a Ti, Senhor, a valorizar mais a Tua palavra, a valorizar mais as Tuas promessas também. Senhor amado, queira tomar nas Tuas mãos, Senhor, Teu filho, a Tua filha, que estão, Senhor, com um sentimento de angústia na alma. Aleluia, tomou o coração. Ó Senhor, só o Senhor tem poder de entrar no coração. Aleluia, libertar, Senhor, do sentimento ruim, libertar a mente, Senhor, dos pensamentos malignos, Senhor, que o adversário coloca. Faz uma limpeza, Senhor, na mente e no coração do teu povo. Acrescenta, Senhor, acima de tudo a tua paz, a tua mansidão, Senhor, porque com a tua paz e com a tua mansidão nós passamos pelos nossos problemas de uma maneira melhor, Senhor. Passamos pelos nossos problemas confiantes em Ti, esperançosos em Ti, e o Senhor não nos deixa confundido nem envergonhados, Senhor. Aleluia, trabalha no coração do Teu povo, enchendo de fé pelo amor do Teu nome. Queira, Senhor, continuar nos abençoando neste santo culto, e também, Senhor, manda mais uma vez um passo da Tua palavra e fala com a necessidade do Teu povo. Tudo entregamos nas Tuas mãos, Senhor, e tudo te pedimos. Em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho, o qual é bendito em eterno. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória ao Teu santo nome. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Santo é o Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, mais uma vez convido os irmãos nessa tarde de quarta-feira para estarem congregados conosco agora à noite às 19h30 na congregação da Vila Carrão, Rua Otávio Vasco do Nascimento, número 390. Zona Leste de São Paulo, pertinho do cruzamento da Avenida Aricanduva com a Avenida Itaquera. Será uma grande alegria receber a visita dos irmãos. Nossos cultos lá são às quartas-feiras, cultos presenciais às quartas-feiras, às 19h30 e também aos sábados, às 19h30. E os cultos online da Vila Carrão são transmitidos também nas quartas-feiras, porém às 14h, e da mesma forma ao sábado às 14h. Divulguem os nossos cultos, irmãos, para que o Senhor possa, através deles, fazer as obras, continuar fazendo as obras que nós já temos conhecimento do quanto o Senhor tem operado no meio do povo, através de alguém que nunca assistiu, assiste transmissão de um culto, o Senhor fala com aquela alma, traz para aquela pessoa a necessidade dela daquele momento, ampara ela, conforta o coração dela, aí ela passa a se interessar pelas coisas de Deus. Glória ao Senhor, e quando nós menos percebemos, está aqui glorificando o nome do Senhor junto conosco. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos cantar o hino de número 92. 92. Santo é o Senhor. Glória a Deus.
Glória a Deus. Aguardemos que o Senhor possa mandar do alto do céu mais um passo da sua santa palavra. Deus seja louvado. Amém. Enquanto eu procuro a palavra, o Bruno vai colocar o banner com os dados bancários para que os irmãos possam contribuir com seus dízimos, suas ofertas, suas primícias. Glória ao Senhor, por quanto temos grande necessidade também, parte material da obra de Deus. Glória a Deus. O Senhor tem trazido, irmãos, sua palavra no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 5, versículo 21 em diante. Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículo 21 em diante. O título diz: A filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. Todos acharam, lemos, com a ajuda de Deus e a guia do seu bom espírito. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas, e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhe: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém, ele tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com estavam, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talitá cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou, e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse-lhe que lhe dessem de comer. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Encontramos nessa passagem bíblica, especificamente, irmãos, do versículo 21 ao 43, do Evangelho segundo Marcos, no seu capítulo 5. A narrativa de duas obras que o Senhor fez.
Glória a Deus. Primeiro, aleluia, analisamos desde o início a situação de que chegou a ele, glória ao Senhor, Jairo prostrou-se a seus pés e pediu pela saúde da sua filha, em grande desespero. Imagine os irmãos, o Senhor ia passando, glória a Deus, e Jairo, com aquela necessidade tremenda, prostrou-se diante do Senhor e falou acerca da sua filha. Glória a Deus. E o Senhor, ao se encaminhar para onde estava aquela necessidade de Jairo, logo apareceu uma outra necessidade. Santo é o Senhor. Só que, aleluia, de uma maneira diferente, também uma enferma, mas de uma maneira diferente, aleluia, ela estava ali, no meio daquela multidão, glória ao Senhor, ela nem poderia, por conta da situação que ela estava passando, estar ali, tinha que estar reclusa, não poderia se misturar no meio do povo, era as regras que regiam naquela época, que quem estava com aquele tipo de enfermidade não podia se misturar no meio do povo. Mas tamanho o sofrimento dela, tamanho o desespero por conta de tudo que ela já tinha tentado, aleluia, e não tinha conseguido. Glória ao Senhor. E ali, com bastante dificuldade, passando por um, passando por outro, por que não dizer se rastejando, buscando alcançar o Mestre, até que ela alcançou. Glória ao Senhor, bendito seja Deus, porque às vezes, aleluia, nós estamos lutando tanto, aleluia, atrás de que o Senhor venha ao nosso encontro para nos amparar em uma dificuldade. E nós estamos buscando de todas as formas, aleluia, passando por lugares apertados, passando por um, passando por outro, procurando nos desvencilhar para poder alcançar, aleluia, aleluia, alcançar a obra, alcançar o milagre. Glória ao Senhor, bendito seja Deus, mas que nós continuemos com a perseverança daquela mulher, porque ela não desistiu por conta da situação, da legislação local, que nem sequer permitisse que ela estivesse ali no meio daquela multidão. Ela não desistiu quando tentou passar por um e passar pelo outro, e aquelas pessoas, aquela multidão funcionavam como se fossem barreiras, tentando fazer com que ela alcançasse a solução do seu problema, com que ela alcançasse o seu milagre. Glória ao Senhor. E hoje, essa tarde, você também já está até cansado de lutar atrás do seu milagre, lutar atrás da sua obra, lutar atrás da sua libertação, porque você busca, porque você batalha e não consegue ver, não consegue sentir, não consegue perceber. Aleluia. Até quando será? Aleluia. Aquela mulher há muitos anos sofria com aquela enfermidade e você hoje arrasou. Até quando será essa luta? Até quando será essa aprovação? Mas ela alcançou, bendito seja o Senhor, e você também vai alcançar, te diz o Senhor. E conforme ela tocou nas hostes do Senhor, aleluia, ele percebeu, aleluia, e perguntou, aleluia, por meio daqueles que estavam com ele, aleluia, quem me tocou? E até foi, aleluia, de certa forma até acharam engraçado a pergunta do mestre, de tantos que o oprimiam, de tantos que estavam ali ao redor dele, aleluia, como é que ele pergunta quem o tocou, se todos estão tocando ele? Glória ao Senhor, é porque aquela mulher tocou no Senhor e dele saiu virtude. Ele sabia quem era, aleluia, mas foi uma forma dele poder esclarecer para aquele povo, que mesmo que todas aquelas pessoas estavam empurrando,
estavam espremendo ali o Senhor de certa maneira, e de alguma forma até encostavam nele, aquela mulher tocou nele de uma forma diferente, e hoje você tocou na orla do Senhor de uma forma diferente, aleluia, porque o Senhor te diz, aleluia, que a virtude vai te tomar agora, aleluia, a visitação vai tomar o teu coração agora, e você vai conseguir perceber que de tanto que você lutou, de tanto que você buscou, hoje você alcançou, glória ao nome do Senhor, hoje você alcançou a tua libertação, hoje você alcançou o teu milagre, hoje você alcançou a providência que você estava esperando vindo da parte de Deus, porque a virtude do Senhor vai te tomar hoje, glória ao Senhor, você hoje tocou o Senhor de uma forma diferente, como aquela mulher tocou o Senhor naquela época de uma forma diferente, que dele saiu virtude, hoje foi você que tocou no Senhor, e das orlas dele saíram virtude para te dizer, aleluia, é chegado o momento da obra na tua vida, é chegado o momento do milagre na tua vida, é chegado o momento da tua libertação, te diz o Senhor, recebe aí a libertação vinda da parte de Deus, recebe aí a cura para a tua enfermidade, recebe aí a solução para o teu problema, recebe aí, aleluia, a direção que você deve tomar, glória ao nome do Senhor, aleluia, e hoje as coisas vão ser feitas, a partir, aleluia, do momento que você está ouvindo essa palavra, o Senhor está operando a teu favor, o Senhor está movimentando as coisas a te favorecer, glória ao Senhor, recebe o teu milagre, recebe a tua libertação, aleluia, não tem doença incurável para o Senhor, não tem problema sem solução para o Senhor, aleluia, e a maneira que você orou hoje, que você apresentou a tua necessidade, aleluia, tocou na orla dos vestidos do grande mestre, glória ao nome do Senhor, sinta, aleluia, a virtude de Deus tomar o teu coração agora, porque você tocou o Senhor de uma maneira diferente na tua oração, aleluia, o Senhor está prometendo entregar na tua mão a tua vitória, glória ao Senhor, aleluia, e nós imaginemos, irmãos, que o primeiro a procurar o Senhor nessa passagem foi Jairo, por conta da enfermidade da sua filha. Glória ao Senhor. E Jairo, aleluia, não foi atendido naquele momento, naquele instante. Teve que aguardar um pouquinho o Senhor, aleluia, naquela circunstância, fazer a obra com aquela mulher do fluxo de sangue. Glória ao Senhor, e você também tem pedido ao Senhor, tem entregado para o Senhor a tua necessidade, a tua angústia, a tua súplica, o motivo do teu sofrimento, aleluia, só que o Senhor te permitiu que você aguardasse um pouquinho, glória ao Senhor, mas o Senhor quer te dizer, mesmo que você tenha aguardado um pouquinho, e às vezes o tempo que você aguardou, fez até com que você achasse que o Senhor não ia mais ao teu encontro, aleluia, o Senhor precisou acertar alguma coisa na vida de alguém primeiro, que foi o caso da mulher do fluxo de sangue, e o Senhor te diz, você aguardou um pouquinho, eu precisei acertar alguma coisa na vida de alguém, você está entendendo a palavra, e agora, glória ao Senhor, é o momento de eu entregar na tua mão aquilo que você me pediu já há algum tempo, e você achou que estava sendo esquecido. O Senhor não esquece de nós, irmãos, o Senhor não esquece de ninguém. O Senhor opera no tempo dele, da forma dele, mas esquecer de nós jamais. Aleluia, receba, aleluia, essa palavra hoje, aleluia, como sendo a palavra da tua libertação. O Senhor quer visitar o teu corpo, te libertar das enfermidades. O Senhor quer visitar a tua casa, te libertar desses espíritos malignos. O Senhor quer, bendito seja o Senhor, preparar para você o que você está aguardando na tua parte material. Mas, maiormente, o Senhor quer encher você
de fé, o Senhor quer encher você, aleluia, da visitação do Espírito Santo de Deus, aleluia, de maneira que você consiga perceber que chegou o momento da tua libertação, te diz o Senhor. Receba essa palavra, glória ao Senhor, na certeza de que o Senhor não esquece de você jamais, que mesmo que tenha passado algum tempo, mas o momento chegou. É o teu momento. Glória ao Senhor. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Unidos, agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Glória, glória a Deus. Senhor, nosso bondoso Deus e glorioso Pai amado, graça te damos, Senhor, por este santo culto, pela tua presença no nosso meio, pelos hinos que foram entoados, pela oração de súplica, Senhor, a qual cremos chegou no reino da tua glória. Graça te damos, Senhor, maiormente pela tua palavra, aonde alguns aguardavam uma obra há algum tempo, e outros, Senhor, aleluia, aguardavam, Senhor, procuravam, buscavam, passavam pelas dificuldades para poder alcançar. Glória, Senhor, cada um no seu tempo, cada um no seu momento, cada um da sua forma, mas o importante é que o Senhor não deixou de atender. O importante é, Senhor, que o Senhor não deixou de chegar, vir ao encontro, libertar, fazer, Senhor. Como o Senhor tem prometido hoje para a tua igreja, vai fazer, Senhor, vai providenciar, vai libertar, vai operar, Senhor, porque alguém naquela época te tocou de uma forma diferente e hoje alguém te tocou diferente, Senhor, porque de ti saiu virtude e junto com a tua virtude vem a tua visitação, aleluia, e com a tua visitação vem a obra, aleluia, e é chegado o momento, Senhor, da libertação do teu povo. Glória ao teu nome, graça te damos, Senhor, por este santo culto, por todo esse bom andamento, Senhor, e maiormente pela tua palavra. Continua nos ajudando, Senhor, nos guardando, nos livrando de todo o mal, Senhor, e da aparência do mesmo também. Senhor amado, tudo te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho, que é bendito em eterno. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Vamos cantar o hino 57. 57. Glória a Deus. Glória a Deus.
esqueça o nosso culto, agora à noite às 19h30, o Otávio Vasco do Nascimento, 390, Vila Carrão, Zona Leste de São Paulo. Qualquer dúvida, tem o QR Code do nosso WhatsApp na tela, é só nos chamar. Nós teremos grande alegria de indicar para os irmãos como faz para chegar lá e maior alegria de receber a vossa visita também. Vamos orar ao Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Que a santa paz de Deus, a comunhão do seu bom Espírito e os conselhos da sua palavra permaneçam guardados em nossos corações para sempre. Amém. Glória a Deus.